Olá, hoje é quinta-feira, 19 de outubro de 2023 e é dia de podcast do Grupo de Conjuntura. Vamos começar hoje aqui relembrando que neste mês de outubro estamos fazendo 50 anos do primeiro choque do petróleo, um fenômeno que abalou a economia mundial, né? Gerou uma recessão profunda, deu no início a um processo que ficou conhecido como estagflação, que durou vários anos, de recessão e inflação alta, e provocou muitas mudanças estruturais e mudanças que estão aqui até hoje conosco, né? Coincidentemente, 50 anos depois, nós temos de novo um fenômeno geopolítico mexendo com o mercado do petróleo, não tanto quanto naquela época, mas também não sabemos até onde isso aí vai, mas hoje mesmo o preço do petróleo bateu nos US$ 93, né? E isso, obviamente, tem implicações econômicas e aqui no Brasil coloca vários dilemas, né, para a política de preços da Petrobras, por exemplo. Mas, então, para falar desses temas, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, nosso especialista em petróleo, Hélder Queiroz, que já veio várias vezes aqui nesse podcast conversar sobre esse assunto, e ninguém melhor do que ele para falar dessa temática, né? Ele que há uma semana atrás escreveu um interessante artigo no Valor Econômico com Davi Zilberstein, e exatamente tocando, relembrando esses 50 anos do choque do petróleo. Mas, Helder, a palavra está com você aí. Eu gostaria que você lembrasse a gente um pouquinho do que foi esse choque, que implicações ele teve, e o choque de hoje, o choque atual, né? Que diferenças e que similitudes pode ter eventualmente com aquele choque de 50 anos atrás e quais as consequências para a gente. Bom, o tema não é pouca coisa, né, Helder? Então, eu deixo aí com você a palavra. Não, obrigado, Francisco Eduardo, Lixa, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Minha carteirinha, como eu digo, continua válida de sócio honorário Certamente. do Grupo de Conjuntura. E realmente o tema, como vocês sabem, é um tema central, né? Até para nós que lecionamos economia, né? Existe esse marco de 1973, né? Do choque do petróleo, independentemente das implicações de natureza mais estrutural ou da indústria de energia ou do setor industrial, vocês mesmos que dão aula de macroeconomia, sempre, quando estudam esse período, são obrigados a passar por esse evento, né, que realmente modificou muito, né, a economia do século XX, né? Então, a gente pode ver isso através de vários prismas, né? Do ponto de vista das políticas macroeconômicas, né? Naquele momento a gente teve a combinação, você já falou, de um primeiro momento de uma recessão, mas depois problemas inflacionários. Além disso, teve o problema de, após, né, esse período inicial de reciclagem dos petrodólares, que acabou, né, levando ao endividamento também de vários países em desenvolvimento, né? E também uma transformação muito importante, né, e mais na minha área, né, no campo das políticas energéticas. Até então, né, o petróleo vinha já como a fonte de energia primária mais importante, ali já nos anos 50 até esse momento, ele começou a se tornar realmente, efetivamente, a fonte de energia primária mais importante na matriz energética mundial. E quando acontece esse evento, os países, principalmente os importadores, evidentemente, se dão conta que a dependência, a vulnerabilidade energética com relação ao petróleo, tanto no que diz respeito às fontes de suprimento, com oferta muito concentrada nos países do Golfo Pérsico naquela época, quanto
com relação à dependência mesmo macroeconômica em matéria de balança comercial, né, isso ensejou uma série de políticas, né, mais estruturadas, que até então não existiam, de substituição de energia e de respostas que tiveram que contar muitas vezes com subsídios, transferências fiscais, novo tipo de tributação. Então, é realmente um marco, né, que vai mudar as políticas governamentais, vai mudar o comportamento das empresas produtoras e dos consumidores, né? Você estava falando, e hoje realmente o preço chegou a US$ 93, né? Naquele momento, claro que em termos nominais lá atrás era muito menor, estava em quase 3, US$ 2,90, US$ 3, mas no espaço desse mês de outubro de 73 ele pulou para 12. Seria como hoje saltasse de 90 para 360, né? Você quadruplicar os preços, para a gente ter ideia do impacto, né, que foi, naquele momento, né, para todo mundo, o aumento do preço do petróleo. E como, né, o petróleo, principalmente naquela época, né, você tinha uma característica de inelasticidade, preço de curto prazo da demanda, você não tinha como substituir, né, rapidamente o seu parque de equipamentos, etc. Então, isso, no primeiro momento, realmente acabou se traduzindo em problemas macroeconômicos muito importantes. Depois, no caso de diversos países, várias respostas de substituição. O Brasil, que hoje é um exportador relevante de petróleo, começou a ter uma resposta em matéria de valorizar mais os recursos petrolíferos nacionais também nessa época. Até então, em 1973, a Petrobras tinha 20 anos. Os primeiros 20 anos da Petrobras foram muito marcados pela construção do parque de refino, né? Porque até então a gente continuava importando petróleo para refinar aqui e nas refinarias, né, que acabavam recém-construídas, né? A partir desse momento, se a gente olhar os dados históricos dos investimentos da Petrobras, vai ter um shift, né, uma mudança para praticamente uma redução forte dos investimentos nessa área, né, do middle stream, downstream, que a gente chama, e um aumento importante dos investimentos em exploração e produção, em particular no offshore, né? Porque esse foi um efeito também do aumento do preço do petróleo, né? Dado que o preço aumentou muito naquele momento, áreas com estruturas de custo mais elevadas passaram a se tornar mais atrativas, mais viáveis, etc. E tal. Tanto que a gente vai chegar no final da década de 70 lá com praticamente 25, US$ 30, né, o barril. Então, você viabilizou também o investimento em exploração e produção em áreas de custo mais elevado. Isso, no caso brasileiro em particular, favoreceu, né, essa valorização dos recursos petrolíferos offshore. O resultado hoje é que o Brasil é provavelmente o principal país produtor offshore, quando a gente considera não só a produção, mas também em termos tecnológicos, etc. Então, né, além disso, a gente teve que ter outras respostas, e algumas delas estão aí até hoje, né, de política energética, que foram estruturadas em algo que o Francisco Duarte conhece melhor que ninguém, que é o segundo PND, né, e naquele momento, uma dessas outras respostas foi também você promover, criar a criação do pró-álcool, né, o etanol, no primeiro momento, etanol anido, para substituir uma parcela da gasolina, entrando na mistura, e isso está aí até hoje, né? E também, logo depois, com o segundo choque, né, o etanol perdão, hidratado, né? Então, isso acabou sendo... A gente tem essa herança até hoje, né? E é até positiva, porque o etanol ele tem menos emissões que a gasolina e o diesel. Então, hoje, até a gente se beneficia por ter uma matriz de transporte um pouco mais limpa do que outros países, em função de ações, né, que foram tomadas, né, naquele momento onde o foco não era ambiental, como a gente já falou, mas era, sobretudo,
macroeconômico e em função da grande dependência que a gente tinha e o impacto que o choque do petróleo, nós que importávamos 85% do petróleo necessário, pode imaginar como um choque dessa magnitude, né, naquele momento, né, gerou um problema macroeconômico importante. Helder, pensando agora no choque atual, né? É um mini choque em termos de preços comparado com aquele, né? Mas eu acho que algumas questões importantes se colocam, né? Digamos que os preços continuem altos ou que possam até, de repente, subir mais, caso esse conflito ganhe uma dimensão maior do que ganhou até agora, né? Eu acho que a gente tem pelo menos duas questões muito importantes. Eu não sei se a gente teria tempo de tratar das duas. Uma é a questão dos preços, da política de preço da Petrobras. O que a Petrobras faz diante disso, né? Que se ela não reajustar os preços, eu acho que a gente vai ter diversos problemas, inclusive para a própria empresa, para o abastecimento, etc. A gente já até conversou sobre isso num outro podcast. A Uhum. outra questão, Elzer, é uma questão um pouco mais de longo prazo, é exatamente o conflito entre digamos assim, a aceleração da exploração aqui para aproveitar, inclusive, essa situação e a questão ambiental, né? Isso aí hoje é um grande debate aqui no Brasil, inclusive a propósito lá da situação ali na chamada margem equatorial, né? Uhum. Então, como é que você vê essas questões a partir desse choque, dessa crise atual, né? É. A partir da invasão, da crise entre o Hamas e Israel? Então vamos lá por partes. Começar do internacional para É, o nacional. Olha só, Du, eu não sei exatamente se a gente já pode falar que tem choque, né? Nos últimos anos, a gente tem observado uma volatilidade com pisos e tetos muito mais ampla do que antes, é que a gente acaba esquecendo, mas há um ano e meio atrás, né, chegou a bater US$ 120, é verdade. né? Então, boa parte dos problemas de inflação que vários países do hemisfério norte experimentaram veio desse momento. Depois o preço caiu, né? E agora está começando a subir. Nesse momento, acho que tem muita gente ainda em observação. Acho que hoje teve uma reação um pouco maior, porque começou a se especular sobre uma possibilidade de espraiamento, né, do conflito com relação ao Líbano, etc. E tal. Então, aí isso aumenta, né, as fontes de certeza, você acaba tendo mais elementos de especulação. Eu também sempre acabo olhando o mercado de contratos. O mercado de contratos fica mais nervoso, né, no mercado futuro fica mais nervoso por conta da formação das expectativas, e hoje tem uma influência enorme sobre a marcação do preço diário, né? Então a gente vai ter que aguardar, né, ainda um pouco, né, desde o início do conflito, em 7 de outubro, né, talvez hoje tenha sido o segundo dia quando a variação percentual foi maior, mas logo no primeiro dia a gente teve lá 3%, 4%. Então tem muitas de aumento, né? Então a gente ainda tem que aguardar para ver quais os efeitos, e eu nunca me arrisco a dizer aonde pode chegar, porque a gente sempre acaba, né, depois tendo que justificar que a bola de cristal não estava muito bem limpinha, etc. e tal. Mas, mas de fato, a gente está num momento onde o mercado está muito nervoso, né? Isso, obviamente, né, a depender do patamar que ele alcance, vai se traduzir também na necessidade da Petrobras alinhar os preços ao mercado internacional, como a gente já falou aqui várias vezes, tem uma parcela importante principalmente derivados que são ainda importados e fundamentais para a garantia do abastecimento, e a menos que a Petrobras resolva importar, o que não seria desejável, com prejuízo,
né? Esses importadores têm esse papel importante para complementar a oferta de derivados e necessitam, né, de competir em condições onde os preços possam minimamente refletir as flutuações que a gente tem na matéria-prima, né? De modo que talvez ainda antes do fim do ano a gente possa vir a conversar de novo, né, para saber se o mercado, né, de que maneira respondeu e de que maneira isso repercutiu aqui, especialmente também em matéria de inflação, né? Agora, nesse momento, para os exportadores, obviamente, isso é bom, né? Devo lembrar também que nós somos exportadores, né? Então, isso, o petróleo, né, tem ainda a cumprir um papel muito importante para a economia brasileira, né? Hoje mesmo a gente está falando que o governo está buscando aí mais 67 bilhões de reais, etc. Lembrar vocês que ano passado, só de royalty e participação especial, foi praticamente 120 bilhões de arrecadação, né? Além disso, todo mundo, eu inclusive também critiquei a política de dividendos, né, do ano passado, feita pela Petrobras, mas isso quer dizer também que um dos acionistas, né, recebeu muito dinheiro, que é a União. Então, se a gente considerar Só dividendos, royalties e participações, foi isso que você disse, 120 cento e bilhões, vinte só royalties, bilhões. quer dizer, Isso, 1,2% do PIB atual, né? isso. Realmente é É, é uma muito. arrecadação Então, por isso impressionante. que assim, obviamente, a gente tem que entrar numa transformação da economia brasileira, que eu evito até chamar de transição energética, né? Mais rumo a uma economia de baixo carbono, sim, etc. Mas, durante muito tempo ainda, este setor, né, vai cumprir um papel fundamental, não apenas do ponto de vista da garantia do suprimento de energia, mas também do ponto de vista do equilíbrio macroeconômico, né? Então, são mudanças estruturais que necessitariam de um cronograma, que acho que ainda está por vir e precisa ser mais bem pensado, mais elaborado, etc., para ver em que horizonte, né, a gente poderia, se for desejável, né, pensar em interromper ou reduzir os investimentos em novas áreas de petróleo. Até lá, sem fazer uma coordenação muito bem feita por conta, efetivamente, dos recursos que são aportados pelo setor, porque eu falei só de dois itens, né? Além disso, você tem a arrecadação que está na gasolina, está no diesel, etc. Tem imposto de renda, tem as outras empresas, né? É um setor-chave da economia brasileira hoje, né? E ainda será por muito tempo, né? Então, de novo, a nossa situação também, até em termos, e tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Em termos de matriz energética, é muito mais favorável, e isso facilita também numa mesa de negociação do que outros países, né? Como eu costumo dizer, a maioria dos países do hemisfério norte tem 80 a 85% de combustíveis fósseis na matriz energética. Nós temos 55%. Né? Se eles lograrem lá êxito em políticas que reduzam de 80 para 55, será um sucesso, não vai bater palma, porque será realmente uma mudança estrutural importante. Mas isso tudo para atingir a nossa condição em matéria apenas de matriz energética. De novo, isso não quer dizer que a gente não tenha que se engajar nisso. Além disso, o Brasil tem, em termos de emissões, não apenas a queima de combustíveis fósseis, mas as questões associadas ao desmatamento, etc., né? E, claro, esse setor já está se transformando, né? Tem um processo de inovação tecnológica e adoção de novas tecnologias que já está em curso, né? Mas a gente também tem que pensar que não é do dia para a noite que, por exemplo, você vai substituir o fogão
a gás, né? Com GLP, o gás natural, na maior parte do país é com GLP, com gás de botijão, o fogão elétrico sem ter uma política industrial por trás disso, o, instrumentos de financiamento, etc. e tal, né? Então, acho que, evidentemente, né, essa indústria tende a ir ao declínio, a depender das respostas que vão sendo dadas, né, em matéria de novas políticas energéticas, pode vir realmente a ter uma tendência a maior eletrificação dos usos finais, né, os veículos elétricos, fogão elétrico, caldeira elétrica, etc. Mas isso tudo implica em mais eletricidade, então, então investimentos novos também vão ter que ser feitos. Então, o que eu estou querendo dizer é que, e aí, para fechar com o último ponto, essas novas fronteiras de exploração, elas ainda precisam ser melhor estudadas e com potencial avaliado, né? Mas ainda podem aportar não só o petróleo em si, mas recursos importantes para a economia brasileira, além de geração de emprego, né? Aumento do nível de renda e outros ganhos em matéria de infraestrutura nas regiões onde você tem o benefício de ter esse recurso natural. O Helder, eu acho muito bom você colocar a questão dessa maneira como você colocou aqui, né? Porque eu acho que o que a gente está precisando aqui é discutir esse tipo de questão de uma forma assim racional, né? Sem grandes. Claro que sempre tem paixão, a gente não consegue Claro. colocar totalmente de lado, mas não pode ser só uma questão ideológica, apaixonada, etc. Porque tem todos esses lados, né, que tem que ser levados em consideração. Você não pode nem descartar a questão ambiental, que é Uhum. gravíssima, como a gente sabe, e tampouco pode deixar de levar em conta todos esses fatores que você colocou, a importância desse setor para o emprego, para a produção, para a arrecadação do governo, para o balanço de pagamentos do país, e por aí vai, né? Uhum. Então, a gente tem que, quer dizer, ter uma discussão aqui nesse país racional sobre isso, ponderando esses vários e encontrando aí o caminho melhor possível, dadas esses conflitos, né? Uhum. Aí Uhum. e também na questão do preço do petróleo, né? Sem dúvida. Porque claro que vai existir muita. Se os preços continuarem nos níveis que estão, ou até subirem, vai haver muita pressão para Claro. sentar em cima dos preços. E a gente sabe que isso por mais que essa alta dos preços dos combustíveis traga inflação, e vai trazer, mas a gente sabe que isso não deu certo. Então, Uhum. eu acho, em outras vezes, que isso foi feito. Então, a gente tem que parar e pensar e discutir isso de uma forma mais objetiva. Eu acho que isso é um tema fascinante. Aí, foi muito importante aí a maneira como você colocou. E 50 anos depois ele continua aí, né? Então, 50 anos depois ele continua e, aí. e pela triste coincidência de também mais um conflito, né, que envolvendo toda a região Pois é, de ainda tem esse Israel, lado. etc. Obviamente, acho que, ao contrário dos 50 anos atrás, neste momento, as soluções politicamente, diplomaticamente a serem negociadas vão ser mais difíceis de se encontrar. Tá. De qualquer forma, o Brasil hoje é visto como um país petroleiro, não? Pelo menos os Sim, investidores tratam o Brasil como um país petroleiro, coisa que não era 50 anos atrás. Tá? sim, sem dúvida. Essa, Lixa, você falou muito bem. Acho que é a grande mudança com relação à nossa posição nesse mercado, né, há 50 anos atrás. Hoje, eu até falei, nós somos exportadores relevantes no mercado internacional. O Brasil exporta mais do que muitos países do OPEP, né? Então, Tecnologia para produzir em águas profundas tem. além disso, né? Então, é, No seu artigo lá com o Davi, Helder, você lembra que em 73
o Brasil produzia 25%, não é isso? Importava o resto. 15%. 15%, pior ainda do que eu estou falando, né? Então, era uma questão gravíssima. Pelo menos este lado da questão a gente não tem hoje. Na verdade, como você falou agora há pouco, a gente, em certo sentido, até se beneficia com essa Claro. alta dos preços, seja pelo lado fiscal, seja pelo lado do balanço de pagamentos, né? Mas, enfim, a gente ainda tinha muita coisa para conversar aqui sobre esse tema. Convocaremos o nosso especialista e amigo Helder para outras conversas aqui sobre o petróleo. Vamos ver aí como é que a coisa vai se desenvolver até o final do ano, né? Pode ser que até lá a gente precise outra vez voltar a esse tema. O podcast do Grupo de Conjuntura, então, fica por aqui. Obrigado a todos e até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.